Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, Pai, eu entro na Tua presença juntamente com meus irmãos, Pai, cada um em um estado, em uma cidade, mas unidos em um só propósito, em aprender a Tua palavra, que ela seja revelada a nós, Senhor, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, e no dia a dia, Senhor, aplicarmos na nossa vida e na vida daqueles que nos ouvem, Pai. Abençoa, Pai, esta segunda-feira, abençoa nosso dia, nosso trabalho, nossos afazeres, que possamos, Pai, ser compreensivos, amáveis, que possamos compreender os outros, ter paciência, para que possamos, Pai, refletir e demonstrar o amor que o Senhor colocou em nossos corações. Abençoa este dia, abençoa cada participante desse devocional, Senhor, que ninguém saia daqui como entrou, Pai. Que haja um grande mover do Teu Espírito no nosso meio, Senhor. Que haja alegria, que haja libertação, que haja cura, que haja amor, que haja plantação do bem, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, na certeza da bênção recebida. Amém? Então vamos lá. Oséias capítulo 14 nos diz o seguinte: a exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe: expulsa toda a minha iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos. Não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho de florescer. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido isso e considerarei. Eu sou como a faia verde. De mim é achado o seu fruto. Quem é sábio, para que entenda estas coisas, prudente para que o saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém? Essa é a versão da minha. Gostaria que a Ruth lesse a dela, se possível for. E o Jurazi também, lesse a dele. A minha é bem parecida com a sua. A minha fala: Israel é convidado a voltar para Deus. O profeta apela ao povo que volte para o Senhor e confesse que somente Deus pode salvá-los. Então fala: povo de Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Volte para... Povo de Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Você caiu porque pecou.
vote para Deus, votem para Deus e orem assim. Perdoa. Ué, é o 13 ou o 14? É o 14, né? É o 14, isso É o mesmo. 14. É, É tô lendo 14. certo. Ahn, perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração e e os nossos louvores serão o sacrifício que te ofereceremos. A Assíria não pode nos salvar e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuida dos necessitados. Então aí tem um outro título que fala a vida nova para Israel. Numa palavra final, o Senhor promete a vida nova para Israel, né? Então o Senhor diz, que é o Senhor falando, vou curar o meu povo da sua infidelidade, vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e eles dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as das árvores do Líbano, e os seus galhos se estabelecerão bonitos como os galhos das oliveiras, e perfumado como os cedros do Líbano. Mais de uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira e serão formosos como o vinho do Líbano. O vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde, eu lhe dou abrigo, e em mim eles recebem todas as bênçãos. Tem o 9 também. Então, aqui é o nome do livro. Que as pessoas sábias e ajuizadas estendam a mensagem desse livro e medite nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Ah, eu não usei muito essa versão aqui, não, mas essa é a minha versão nova. Mas da que eu fui estudar sobre o que era ser, ser isso que ele falou, que o povo de Israel seriam para ele e ele seria para o povo de Israel o Deus protetor de novo. É igual que fala lá no 14, nós viu que ele era um Deus consumidor, que iria destruir, acabar com o povo. E de repente a ira dele é acalmada e ele vira aquela ira, aquele furor que ele estava do povo dele, de ter errado, de ter traído ele, que é o que mais foi falado nesse livro inteiro, que Oséias falou sobre, até mesmo sofreu na pele, era a traição da pessoa amada, a traição do povo de Deus, aqueles que ele amou, que traiu ele, que foi buscar em outro lugar o que ele sempre deu, e ele sempre deu do melhor, e eles ainda foram buscar uma coisa que não era tão boa. Então aqui Deus esquece tudo isso e ele vem com o amor dele, o amor de uma mãe, o amor protetor, de cuidar, de guardar, de ajudar a crescer ali enraizado em você, com o seu, como é que fala? O princípio ali não é princípio a palavra. Ajuda. Junto, sabe? Crescer com Deus, com as coisas boas que Ele nos ensina, nos deixou ali para gente. Então ele fala que seremos para Ele como
na outra Bíblia também que eu li, que eu tenho duas, fala do cipreste verde, que ele será o nosso cipreste verde, e que ele quer que nós é, sejamos como o orvalho e como Ai, Jeová, eu estudei isso sábado, não está vindo tudo na minha mente hoje. Ah, como Ele se. diz que você florescerá como lírio, né? Então, não, como o lírio e será enraizado como o Líbano, né? E o Líbano, eu Sim, fui ver o que que era o Líbano. O Líbano é as árvores grandes que elas dão nas montanhas. Elas são enormes, enormes, e as raízes dela ficam arregadas profunda, fundo. E elas não são árvores que são arrancadas fáceis, entendeu? Elas são fortes, são arraigadas mesmo, a raiz delas. Por isso que ele quer que a gente seja arraigado nele, como o Líbano. E, e também que o povo de Israel vai ter o cheiro de bálsamo. E eu fui ver o que que era o bálsamo. O bálsamo era, era quando você fazia um corte na árvore e sai aquele igual quase sim, um óleozinho, mas não é um óleozinho, é uma melequinha, sabe, assim, que fica. sim. E a árvore, quando ela é cortada, ela cicatriza sozinha, ela faz aquilo e ela cicatriza, ela se cura sozinha. Eu achei assim incrível como ele está falando que se você é a árvore, ainda que você for machucada, se você está ligada, enraizada nessa árvore, você vai ser curado, entendeu? E quando ela se cura e ela cura outros também, porque aquela coisa que saía dela, melequinha, que eu esqueci o nome, que é o nome, ela ela curava as pessoas naquela época. Era um bálsamo tão caro que o faraó ele pagava milhões para ter isso daí. E também servia para embalsamar as pessoas também. Ai, como que não vem o nome na minha mente? Impossível, Jesus. Então, essa melequinha que saía lá da árvore, vou continuar falando assim, horrível, mas era para embalsamar as pessoas, para fazer perfume também, entendeu? E para usar também para cura no corpo, para cortes, para essas coisas, curava as pessoas. Então ele estava falando que ele quer ser como bálsamo, entendeu? Que quando você for cortado, ele vai cicatrizar, ele vai te sarar, sabe? Eu achei assim. E daí fala também da oliveira, sabe? A oliveira, que é a árvore que nunca morre também, que mesmo quando ela é cortada, ela brota de novo. Por isso ele estava falando que ele quer ser para Israel assim, ainda que eles sejam cortados, eles brotarão de volta, ainda que eles é, sejam machucados, o inimigo venha, Deus vai ser com eles, eles vão vencer, porque Deus vai estar ali com eles, porque Ele vai ser o que dá a vitória para eles, porque é Ele que traz o que eles precisam, porque é Ele que dá o que eles precisam. E era o quê? O lírio? O lírio é uma rosa linda, frágil, e Ele quer que você seja assim, bonito, entendeu? Perfumado. E o orvalho, quer dizer, é aquela gota que cai e molha, que traz sustento para a grama, para as plantações. E ele quer ser assim para nós, que ele seja essa gota que cai em nós e nos preenche, nos dá a vida, nos renova toda manhã, porque o orvalho vem de manhã, entendeu? Então é isso. E o que eu fiquei mais assim em love é o cipreste, que eles falam, o cipreste verde. É, é uma árvore, eu pesquisei ela é uma árvore tão alta, tão grande, e ela é sempre verde. Porque aqui eu entendo, porque aqui as árvores caem, as folhas ficam escuras, entendeu? E
tem a parte que as folhas escurecem, cai, muda a cor e cai, tudinho fica sem nada. E esse ciprés verde, ele nunca muda. E ele é firme o tempo todo. Ele cresce para o alto e ele não é torto, ele é reto, ele é pleno, entendeu? Ele está sempre em pé, ele é alto, ele é forte, ele não se abala. Então, esse é o Senhor, esse é o Deus, entendeu? Que está ali e ele só está te pedindo para você ser o galho que fica agarrado nele e ele vai te fazer todas essas coisas. Então, eu estudei e tinha um monte para falar, mas eu não tenho mais o tempo. Então, isso é um pouco do que eu estudei. Então, me desculpa, eu queria falar mais, mas ainda não tenho tempo. Então, eu preciso correr aqui e aí eu vou deixar vocês Não, falar filho, e fique em ler. paz, fique tranquila. O que eu pude sentir em você quando você leu, o que você quis passar, é que você foi impactado pelo que você leu, pela grandeza de Deus, pelas maravilhas, pelas árvores que você leu e ficou sabendo sobre as características de cada uma. E isso você tentou nos passar aqui, né? E a gente ouviu e entendeu plenamente o que você quis passar, né? E é isso mesmo. Deus, a obra, as coisas que Deus faz são perfeitas, né? São perfeitas a tal modo que nós ainda temos muito que descobrir a respeito de Deus. E lendo aqui, junto com você e ouvindo você, eu pude perceber, né? O quanto você se aprofundou nisso, o quanto você sentiu, que você até fez um apelo para que outras pessoas participassem hoje do devocional para ouvir o que Deus tem a nos reservar, né? O que Deus tem para nós reservado. Isso é importante. Pode ter certeza que foi de bom grado e eu compreendi muito bem o que você quis passar, né? Que Deus é bom todo o tempo. Ele não quer o nosso mal. Ele não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos tenham conhecimento e venham ser salvos, né? Quando ele fala, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. E é por isso, e é assim mesmo, mas eu levantei hoje pela manhã, de madrugada, por volta da 1 hora da manhã, eu acordei e vim estudar essa palavra aqui, e achei interessante, né? Eu gostei muito do que eu ouvi aqui, né? Porque Deus, nós vivemos assim, mano. Vira e mexe, a gente peca, a gente cai, mas Deus nos quer de pé, né? Ele fala, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros e sacrifícios dos nossos lados. Quer dizer, ai nós, quer queira, quer não, ai nós. Sempre há alguma iniquidade que Deus está esperando que nós possamos consertar, que nós possamos nos livrar dela, para que possamos ter uma vida plena, sem do que ser acusado, sem do que ser cobrado, né? Então, eu mesmo tive o que eu passei sexta-feira, que eu contei aqui para vocês, me fez refletir muito. E eu fui longe. E eu tenho pedido a Deus para tentar sair dessa aflição. E eu sei o que está acontecendo comigo, que eu não estou 100% sendo abençoado, ou que seja 50%, porque ainda existem iniquidades que precisam ser de mim tiradas. Eu preciso consertar para que eu possa estar plenamente na presença de Deus, de cabeça erguida, né? Então eu vejo aqui, ó, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, expulsa a iniquidade
e recebe o bem. Não nos salvará a Síria, quer dizer, a Síria é o mundo, né? O mundo não vai nos salvar. E ele fala assim, ó, a obra das nossas mãos diremos mais, tu és nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Deus tem misericórdia do órfão, da viúva, de todo aquele que é desprotegido, aquele que está vulnerável, aquele que está abatido, caído, né? Porque a palavra de Deus fala que quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Deus tem prazer, né? É, é, Deus age na fraqueza, né? Quando a pessoa está ali, sabe, sem força nenhuma, sem esperança nenhuma, sem proteção nenhuma. Aí ele se apresenta, entendeu? Ele, a força do Senhor se apresenta na fraqueza, né? Então ele fala, eu sararei a sua perversão, voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonhas, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como do Líbano. Quer dizer, o Líbano tem odor, né? Ele profere O aquele Líbano odor, é o cedro e ele cheira. né? Aham. Então, Estudei tudo tudo, isso é seu muito Mário. bom de ouvir, tudo isso é muito bom de ouvir. Quando você falou aqui, eu fiquei impactado. Eu falei, nossa, que gostoso, né? Que bom, que maravilha a palavra de Deus. Que esperança que ela nos dá. Por isso que hoje eu vou apresentar para você as três tias que eu falei para vocês. Jurandir, está com a oportunidade, meu irmão. Fale alguma coisa aí para nós. Bom dia, paz. Essa palavra final aqui, né? Legal ver a empolgação, a dedicação que a irmã teve aí de estudar e de vibrar, né, com os textos da palavra. E isso é muito bacana, é muito legal da gente ver a empolgação pelo estudo da palavra, né? A empolgação quando você vai abrindo ali aquele leque de possibilidades em cada versículo que você lê, porque quando você só lê, você está passando ali, às vezes falta um pouco o entendimento, né? Mas quando você passa a estudar, quando você vai buscar alguns significados, tem outro texto dentro do texto, né? E aí você consegue perceber essas nuances, você consegue ver essas características e tal. E isso vai empolgando a gente, né? Porque a palavra ela vai se desnudando ali, né? E você consegue verificar a profundidade que tem o texto da Bíblia, né? E isso realmente gera no nosso coração muita vibração, né? Ele gera uma empolgação, né? Então, quantas vezes a gente está estudando aqui e você fala assim, puxa vida, como eu gostaria que os meus filhos, ou que a minha esposa, ou que meu esposo, ou que meu irmão, ou que meu pai estivesse aqui junto comigo estudando essa palavra, que estivesse se deleitando junto comigo nesse negócio aqui, né? Porque é um mistério mesmo, né? Você tá ali se alimentando, né? Aquele maná, uma refeição completa e saborosa ali, né? E você queria que mais pessoas estivessem ali naquele momento e tal. Mas é vibrante, né? O estudo da palavra de Deus. E esse epílogo aqui, né? Esse final aqui, né? Ele mostra que Deus, apesar de tudo, né? Final do capítulo aqui, o final do ministério profético aqui, no caso de Oséias, pelo menos em termos de registro, ele fala, né, bom, de tudo isso eu posso dizer, né, que o resumo do Senhor é que eu os amo, que eu quero vocês comigo, que eu quero estar com vocês, que vocês serão perdoados e quando vocês estiverem alcançado a medida do arrependimento, quando vocês estiverem alcançado a medida da correção, eu estarei aqui de braços abertos para poder recebê-los, né? E que vocês não estarão abandonados, apesar do que vocês vão passar, né?
porque é isso, né? Apesar do que vocês vão passar, porque eles seriam levados cativos mesmo, eu estaria aqui quando vocês compreenderem que vocês só pagaram o erro que vocês tiveram e que eu preferia que vocês nem passassem, né? Se houvesse um arrependimento, né? Então, a gente vê o amor de Deus, né? Trazendo para nós aqui o amor de Deus de uma forma incondicional, de uma forma poderosa, né? A respeito das pessoas, né? A respeito do povo dele, a respeito do povo de Judá. Então, no verso 4, né? Ele já fala: eu vou curar a rebeldia, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como um orvalho, como já foi lido. Então, o verso 4, eu acho que é um texto-chave, quando ele diz ali: vou curar a rebeldia deles e vou amá-los de boa vontade. Então, não é por uma obrigação, não é por qualquer coisa forçada, né? Mas o Senhor vai amar porque Ele é amor, né? Porque Ele é o Senhor de toda graça, de toda misericórdia, de toda bondade, né? E Ele fala que os seus ramos, né, se estenderão e o seu esplendor será como o da oliveira. Então Deus vai cobrir ali esse povo de segurança, vai cobri-lo com proteção. Os cedros do Líbano, né, eles usaram muito para construir, né, fazer móveis, fazer construções, e foi usado muito no templo, né, no próprio templo de Jerusalém, lá, uma madeira forte, como já foi dito aí. Então o Senhor ele vai fazendo essas comparações. E ele reforça no verso 8, quando ele falou: oh, Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos, né? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde. De mim, então, procede o seu fruto, né? Então, o Senhor, ele fala constantemente aqui em capítulo de Oséias a respeito de ídolos, né? É inacreditável como que um livro que fala tanto de ídolos, né? E a própria igreja, né? Protestante, se levantou ali contra os ídolos na reforma, então, mas como que a igreja cristã, né, ela foi na direção dos ídolos? É impressionante isso, né? Com tanto texto, né, não só aqui, mas em Jeremias também, e eu não quero falar aqui de nenhuma religião de forma mais específica, mas a gente falar a ideia de tirar, né, o centro de Deus ali para colocar, para fazer acordos com o mundo, na verdade, né? Porque à medida que o evangelho virava a religião oficial, né, o cristianismo, eles iam conquistando almas ali ao redor do mundo, né, no mundo de então, e eles iam pegando aquela religião que já existia e ia trazendo para dentro do evangelho e inchando o evangelho com coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, e para ficar bem com todo mundo, ia aceitando esses ídolos, ia aceitando essas imagens, ia aceitando a prática, né, de determinadas coisas que acabaram por contaminar, né, a fé cristã, no caso. E agora estão se esforçando para poder diminuir isso, tirar, limpar, né, e voltar ao texto mais original ali. Mas essa questão de você, do tanto que a Bíblia fala: não faça para você imagens de escultura, nem do que está acima do céu, nem do que está debaixo da terra, não faça para você algo que coloque, que tire a minha glória, não tem outro intercessor entre Deus e homem, a não ser Jesus Cristo, né? Então, traz a lembrança um pouco disso, né? Para a gente focar realmente ali em Deus. Não tem Assíria, não tem Egito, né? Tem Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, não faça associações estranhas, né? E quando ele vai falando do Líbano, quando ele vai falando da videira, na minha cabeça, pelo menos, né? Me veio a lembrança do Salmo, né? O Salmo primeiro, né? Quando ele diz lá: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, que são árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, né? E dá o seu fruto na estação própria. Então, não são como a moinha que o vento espalha, né? Que ali são as folhas que viraram pó, né? E a árvore que já não está mais saudável ali, né? Mas ela fala que o servo de Deus
tem as suas raízes ali, né, fincadas, e ele está plantado junto a um ribeiro, que é o Senhor, né, e as nossas folhas não caem. Quer dizer, o nosso semblante, né, ele está sempre ali com um sorriso, ele está sempre alegre, ele está sempre feliz, né, que são as folhas, né, que dão a aparência ali. E nós damos o nosso fruto na estação própria, então o nosso trabalho, né, o nosso trabalho na presença de Deus, mas não são assim como os ímpios, né? Então, quando ele fala assim a respeito da oliveira, quando ele fala a respeito do Líbano, quando ele fala a respeito ali do cedro do Líbano, na verdade, né? Quando ele fala a respeito dessas plantas todas, né? Isso me faz pensar sobre isso, que o Senhor, ele é o nosso ribeiro, né? E nós devemos ser como essas árvores plantadas junto a ribeiros de água, né? Que estão ali sempre regadas e que estão ali sempre alimentadas pelos nutrientes e que estão ali sempre cumprindo a sua função, não só com as suas folhas verdejantes ali, mas dando seus frutos na estação própria, né? Então, o cristão, quando ele está ligado no Deus Pai Todo-Poderoso, quando ele está ligado no Eterno ali, vem a tempestade, vem ali as dificuldades, vem ali cada estação, né? A gente passa pelo outono ali, passa pelo inverno, mas estamos plantados ali, com a raiz ali, a gente pode parecer é, é, não tão resplandecente, não tão bonito por conta da estação, mas quando volta a primavera, volta a florescer, né? Volta a ficar bem de novo, volta. Então, nossa vida, a gente passa por várias estações, né? A gente passa por várias situações, mas plantado junto a esse ribeiro que é o nosso Senhor, a gente não cai, né? Então, aqui me lembra, né? Esse texto de Oséias me leva para esse lugar, né? Do Salmo primeiro, né? E sempre falou muito comigo, né? Esse salmo. Então, você vê que no verso 7, por exemplo, né? Aliás, no verso 6, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso no Salmo primeiro, né? Então, os ímpios, eles não são assim, que nem ele fala ali, que está plantado junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria e cuja folhagem não cai, não murcha, e tudo que a gente faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, ele está trazendo aqui para Israel essa palavra, mas ele está dizendo para Israel, né, que eu vou amá-los de boa vontade, apesar de tudo isso, eu vou amá-los de boa vontade. E essa é uma palavra viva para nós, né? O Senhor, ele nos ama de boa vontade. O Senhor, ele está à espera do nosso conserto, ele está à espera da nossa restauração, ele está à espera ali do nosso entendimento de que era necessário passar por um processo ali para que nós fôssemos purificados, porque às vezes a gente confia mais na força do nosso braço, na nossa riqueza. O Senhor falou ali, né, que ele estava dando a bênção e o povo estava subvertendo aquela bênção que ele deu. Tem outro pregador, né, eu estava ouvindo esses dias, e eu nem ouvi tudo, na verdade, né, mas eu vou aproveitar a parte do que eu ouvi aqui. Ele falava assim, né, que o Senhor, na sua bênção de prosperidade, ele diz para você o seguinte, que você vai ser abençoado, que você vai ter o azeite, você vai ter o vinho, e você vai ter o pão. Mas todos esses processos, tudo isso, já é o processo final, né? Porque, na verdade, ele não te fala que ele vai te dar a oliveira, ele não fala que ele vai te dar ali a parreira, né? Ele não está falando do trigo, ele falou do produto final. Mas para você chegar naquele produto final, é necessário que primeiro você tenha um esforço, é necessário que você tenha uma dedicação, né? É necessário que você plante lá a oliveira, é necessário que você are a terra, é necessário que você cuide, é necessário que você plante o trigo, que você cuide, é necessário que você plante ali é, a parreira, né? A oliveira e o trigo, para que você possa fazer o processo e depois chegar nessa bênção final, né? Então, quando você está na mesa consumindo, você vai celebrar ali, você celebra o resultado desse trabalho, você celebra
a bênção de Deus que abundou na sua vida, mas tem todo um esforço ali antes para você poder chegar nisso. Então o Senhor promete que te dá boa terra e ele promete que você vai colher aquilo que você plantar. Ele promete que ele vai abençoar o seu esforço, né? E, e ele nos aguarda, então, né? De boa vontade para que possa fazer o nosso esforço prosperar, né? Então, olhar para os nossos pecados, como você já comentou aí, Mário, né? Que Deus, quando ele nos põe em um lugar diferente, as exigências do cargo são diferentes, né? Você que trabalhou com vendas, né? Você sabe, quando você é vendedor, você tem um tipo de exigência. Quando você passa a líder de vendas, você vai cuidar de outras pessoas, a exigência muda. Quando você passa para coordenador, a exigência do cargo muda, né? A gente nunca está plenamente preparado, porque cada vez que você chega num degrau, aquela exigência muda e você tem que se preparar para aquela necessidade, né? Então, isso acontece em todas as áreas, né? Quando eu era menino, agia como menino. Agora que eu sou velho, deixei as coisas de menino, porque as exigências são outras, né? Então, que nós possamos aí estarmos disponíveis para o Senhor realmente e atentos à sua palavra e nos apegarmos nisso que o Senhor ele está de boa vontade querendo que nós estejamos com ele, apesar de tudo que já nos sucedeu, de tudo que nós já fizemos, de tudo que nós já erramos, de tudo que nós pecamos, né? Então, algumas pessoas dizem que, não, eu não vou na igreja, não, eu não vou em tal lugar porque eu sou muito pecador, porque Deus é muito santo, porque Deus é muito bom. Meu querido, ele quer transformar você mesmo. Ele quer você com ele. Ele não quer você na condição que você estava ou na condição que você está. Ele quer você melhor, né? Andando de glória em glória e de vitória em vitória. Então, é para esse lugar que esse texto me leva do Salmo 1º, e é para esse lugar que esse irmão trouxe essa palavra, falando que ele vai abençoar o teu esforço. Se ele prometeu vinho e se ele prometeu azeite e que se ele prometeu pão, é porque a tua colheita vai ser farta e abençoada. Então, eu devolvo para vocês aí, agradeço no nome de Jesus, parabenizando a Ruth pela empolgação, pelo ânimo, e que Deus possa propiciar a ela mais tempo, né, para que ela possa explanar a palavra, que ela tem muito jeito para isso também. Então, eu vou te apresentar Sei. minhas 3 tias. A Ah, minha primeira tia é Tia Nima. tia Você what? conhece a tia Nima? Lima. É, Tia Nima. E a segunda tia é a Tia Alegra. Tia E Lima, a, tia e a Alegre. terceira tia é Tia Quieta, mulher de Deus. Ai, Jeová. Tem que Essas ficar. 3 tias têm que acompanhar-nos todos os dias. Eita. Tia Nima, Tia Alegra e Tia Quieta em Deus. Entendeu? Amém. Interessante. Essas são as 3 tias que me foram apresentadas, que eu não a conhecia intimamente e agora estou conhecendo-as. Tia Nima, É. Tia Alegra Alegre, tia e Tia quieta. Quieta. Porque é isso que nós precisamos, gente. Precisamos estar animados. E para animar, nós temos que estar dentro da palavra, né? E a palavra é que nos dá força para prosseguirmos nessa caminhada. Aqui na terra não é fácil, não. É matando um leão todo dia. E, e a tia alegra. Tia alegra por quê? Porque nós precisamos estar alegres. Porque alegrando-nos, nós alegramos os outros também. Né? As Certeza. pessoas olham para nós e veem que nós estamos alegres. Nós possamos passar por problemas que for, mas o nosso semblante tem que estar alegre, que é para não demonstrar. E te aquieta, fique em paz, fica tranquila, que Deus está no controle de todas as coisas de nossas vidas. A partir do momento que nós nos entregamos a Ele, que nós confiamos, nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que ficar tranquilos.
e lembrarmos da oração que ele nos ensinou, né? A oração que ele nos ensinou é uma oração assim que está tudo ali, a resposta de tudo. Quando ele fala, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o vosso reino, e seja feito, não a nossa vontade, mas a vontade dele, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, ele nos dá todo dia. Não só para mim, mas para todos o pão nosso. Ele nos dá todos os dias. Nunca faltou para ninguém o pão nosso. Ele nos dá. As pessoas não percebem. Nem aqueles que são crentes, nem aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles são abastecidos pelo pão de cada dia. Então ele fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele já nos dá isso aí, né? Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É o que nós devemos pedir para Ele, né? Assim como nós também devemos perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos ofenderam. Tá aí. Essa oração é importante. Não nos deixe cair, né, em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, a honra e a glória. Então, essa oração já diz tudo para nós. Nos conforta, nos dá alegria. Olha, eu aprendi isso quando era criança. Meu pai falou, essa oração meu pai ensinou para mim. Ele ensinou mais uma também, viu? Ele ensinou duas. Ó, filho, todo dia de manhã e à noite você tem que, ó, tem que rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E eu, quando criança, isso fazia, né? Então, eu posso dizer que já nasci conhecendo o Senhor, né? Mesmo sem conhecer o Senhor, eu me apresentava a Ele desde pequeno. E de joelho, viu? O pai fazia, ó, você vai, na hora que você acordar, você já viu Ele ali e ora ao Senhor. Reza o Pai Nosso e uma Ave Maria. Para depois você sair lá fora. Uhum. Desse jeito. Foi isso que ele me ensinou, meu paizinho. E eu aprendi isso, né? E hoje, às vezes, tem noite que eu esqueço de rezar o Pai Nosso. Agora, uma coisa eu digo para vocês, gente. Quando estou saindo, eu peço ao Senhor, Pai, leva e me traz em segurança, Senhor. Me guia, me protege, me guarda, me livre de todo mal, Senhor. Vai comigo, Senhor, vai na frente. Se eu tenho alguma coisa para resolver, já peço para Deus ir na frente, para que dê tudo certo. Então, essa é a proposta que Deus tem para nós, para que a gente possa, sabe, saber que estamos com Ele, em todo instante, a todo momento, que Ele está nos guardando. Mas ainda existem muitas coisas em nós que precisam ser tratadas. E nós precisamos tratar. E Ele vai falando conosco no dia a dia, das nossas situações, das nossas circunstâncias, da nossa vivência. Mas Ele vai nos ensinando, vai nos protegendo, nos guardando. É assim que eu vejo. Então, essa palavra de hoje, né, que nós terminamos aqui, que é Oséias, capítulo 14, nós encerramos o livro de Oséias, aprendendo que no fim deu tudo certo, né? O que Deus quer de nós. Hoje, Deus falou o que ele tinha para falar, e é bom. Meu coração, igual o senhor falou, se empolga. Eu me empolgo quando estou dependendo do capítulo, mas esse vai ficar guardado no meu coração, porque acho que não só porque é quando você pesquisa, você vai aprendendo e você vê quão grande esse Deus é, quão bonito ele é. Ele fazia as comparações
com os animais, igual nós já viu aí, com a natureza. E quando você vê que nada foi criado por um acaso, até uma árvore simboliza Deus. Então, como ontem eu ouvi a pregação da igreja também, que o pastor era americano, mas ele falou sobre que Deus guarda recibos, né, de nós. Assim como nós compramos uma coisa e às vezes guardamos recibo. Ele falou sobre isso. E no final ele diz que tudo que você faz, Deus está vendo. Então, que você seja sincero no que você faz, que você seja essa pessoa que, tipo assim, igual ele disse, hoje é o aniversário da sua esposa. E aí, então, você pega e esquece. Você sabe qual é a consequência de você esquecer o aniversário de uma esposa? Para você pode não ser nada, porque você é homem e o homem às vezes acha isso não muito importante, mas a mulher é diferente. Ela é mais sentimental, ela dá valor a essas coisas. Então, ele estava falando que assim como uma mulher, né, dá valor a coisas que às vezes que o homem estaria representando o mundo e a mulher Deus, sabe? Então, assim como para você não é importante as pequenas coisas, para Deus, que é o que a mulher sente, entendeu ali, mais por causa de mais ser mais sensível, é, as pequenas coisas importam. Então, é disso que eu tô vivendo, entendeu? Prestando atenção nas pequenas coisas, igual quando é, eu limpo uma casa, eu limpo ela exatamente assim, sabendo que ele tá me vendo. E desde que eu cheguei aqui, eu fui trabalhar com uma mulher que era crente e ela me falou isso. Eu sei que na época eu pensei assim, ela tá falando isso só para mim, porque sabe que eu conheço Deus, só para mim deixar com medo e não deixar de fazer nada nas casas da cliente dela. Que ela falou assim: olha, quando você está trabalhando, Deus está te vendo, tá? Ele vê tudo que você faz. Se você está sendo falsa, se você está querendo enganar, eu posso não ver o que você não está fazendo, mas ele está vendo. E ela já falou isso porque eu já me conhecia um pouco e ela sabia que eu temia ao Senhor e eu temo, né? Então ela já falou para usar aquele meu temor que eu tinha para Deus, para o benefício dela ali. Mas hoje, eu pensei isso naquela época, mas hoje que tenho mais sabedoria, tenho mais conhecimento, isso não foi só por isso. Ela simplesmente me lembrou quem eu era e o que eu devia fazer. E, e desde que eu comecei com ela, eu fiquei com isso no meu coração. Tudo que eu faço o meu melhor. Pode não ser o melhor para você hoje, mas talvez amanhã, quando você for olhar, igual eu não achei que ela estava me falando aquilo para o meu bem, para o meu melhor. Mas foi. Ela estava me ensinando que tudo que eu faço, assim como meu pai, minha mãe me ensinou, que tudo que eu fizesse, fizesse o meu melhor, que eu fosse sincera, que Deus estava me vendo. E aquele dia, aquela mulher me lembrou o que meus pais me ensinou. E isso ficou. Hoje eu continuo ainda limpando casa, mas eu nunca esqueci, entendeu? Que ali também Deus está me vendo. Então, pequenos detalhes, coisas pequenas que para a gente pode. Não, isso aí não tem nada a ver. Deus está te vendo, assim como ele estava vendo aquele povo lá, e ele sentiu, e ele ficou irado por ver. Coisas pequenas, como o seu Jurandir falou, que vai se agregando, você vai falando, ah, não, isso tá ok, trouxeram isso, tá ok, deixa aí. Não deixa não se não vai te favorecer, se não é o que Deus espera de você. Então, para a gente ter essa consciência, sabe? Ainda as pequenas coisas podem te destruir. E de tudo que nós vem estudando, já teve outros momentos que também Deus falou sobre essas pequenas coisas, que eu não sei, não consigo citar agora, mas eu lembro que acho que foi um estudo até que o Fábio trouxe uma vez, e ele falou sobre essas pequenas coisas. Eu esqueci de quem nós estávamos falando, mas as pequenas coisas são importantes. Então, eu também aprendi estudando esse texto, que eu falei que eu vou guardar no meu coração, porque para mim
mexeu, entendeu? Imaginar Deus usando a natureza, igual eu aprendi a amar essa natureza mais, sabe? Para olhar para ela falando, uau, Deus está ali também, entendeu? Às vezes você faz no abstrato, sabe? Ah, isso pertence a Deus, ele criou também, mas você não dá o valor, igual ele coloca aí. Ele fez tudo com propósito, igual eu falei do ciprés verde, sabe? Ele cresce alto, forte, firme, não tem tempestade que acabe com ele. É uma árvore que dura eternidade. Ela também não morre fácil, entendeu? Então ela diz que tem até hoje, ela era daqueles tempos. E você sabe que o mundo já cortou tudo, né? Árvores, ainda mais as antigas, é os que mais nós cortamos e derrubamos. Então, igual os cedros, que era uma árvore preciosa, que foi usada para fazer o templo de Salomão, lá do rei Davi, sabe? Ele mandava buscar os cedros. E saber que a mirra, até o faraó, o grande e poderoso rei, pagava milhões de ouro por isso. Então, tipo assim, eu aprendi a dar mais valor nas coisas lendo e vendo isso, e dar valor também ao Deus que eu tô ligada, que é essa árvore, e eu sou o galho, e o galho, quando tá ligado na árvore, ele dá fruto, não porque o galho quer, mas porque a árvore designa você para dar. Então, eu quero ser esse galho ligado ali, sabe? Não quero esquecer essa palavra. Então, ela está marcada no meu coração, ela está marcada na minha Bíblia, e eu com certeza vou usar ela ainda muitas mais vezes, porque de alguma forma Deus falou meu coração bem forte sobre isso. É isso. Aleluia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor amado, por essa rica oportunidade de nos colocarmos diante da Tua presença. Agradecidos ao Senhor por terminarmos essa etapa da devocional, do estudo do livro de Oséias, onde tantas informações preciosas, Senhor, vieram ao nosso coração. Que o Senhor, ó Pai querido e santo, possa nos abençoar para que nós possamos usarmos o que aprendemos aqui, Senhor, para aplicarmos na nossa própria vida, e que o aprendizado, Senhor, das Sagradas Escrituras possa, Senhor, nos tornar pessoas melhores, obreiros, cristãos melhores, servos melhores, ó Pai querido, e que nós tenhamos uma palavra de sabedoria para levarmos aos lugares onde o Senhor nos enviar e as pessoas que o Senhor colocar diante de nós, que nós possamos, ó Pai querido, sermos instrumentos teus, que nós possamos continuar aqui, Senhor amado, nos preparando, porque na verdade todo estudo da tua palavra, Senhor, tem por finalidade nós estarmos melhor preparados para enfrentarmos os dias maus e para levarmos, Senhor, a outras pessoas, que nós possamos sermos pregadores do Teu Evangelho, anunciadores das Tuas boas novas, possamos ser evangelistas, Senhor, na Tua presença, que nós possamos ser multiplicadores da Tua multiforme graça, Senhor, que nós possamos ajudarmos as pessoas a terem um encontro contigo. E esse momento, Senhor, de estudo da Tua palavra, de leitura da Tua palavra, é muito importante para que nós tenhamos conhecimento deste livro, Senhor, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelas pessoas que têm participado, pelas pessoas que estarão ouvindo, pela vida do Fábio, que tem aí editado e colocado, Senhor amado, os textos, não é? E que o Senhor possa levantá-lo e abençoá-lo, assim como outros irmãos que têm nos ouvido, mas não têm tido a oportunidade de participar aqui junto conosco. Senhor, capacita-nos a fazermos a tua vontade, Senhor. Abençoa-nos neste dia, Senhor. Flui sobre nós o teu Santo Espírito, sobre a vida do Mário, sobre a vida da Ruth, sobre a minha própria vida, sobre a vida da Tamires, que não pôde participar nesses 2 dias, mas que o Senhor possa fluir, Senhor, sobre cada um de nós a tua graça, o teu amor. Visita o Caio, Senhor amado, que esteve conosco aí também nesse dia, e as demais pessoas que estarão aí participando, né, futuramente. No nome do teu Filho Jesus é que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.